Muito bem, Osmando. Caiu o preço da carne, caiu o preço da picanha, caiu o preço dos combustíveis, as frutas estão mais baratas no supermercado, caiu a inflação, só não cai os juros. Por quê, Osmando? É verdade, Odanias. Eu vou só te mostrar como se comportaram os preços durante o mês de maio. Você tem ideia, é, houve uma queda no grupo de alimentos e bebidas, houve uma queda bem acentuada. Ele passou de 0,71% de abril para 0,16% em maio. Olha que queda espetacular. Nisso aí, aparecem os alimentos com quedas. O grupo registrou queda nos preços das frutas, menos 3,48%, óleo de soja menos 7,11%, as carnes 0,74%, mas por aí vai. O problema é o seguinte, o mercado esperava que houvesse uma estabilização. Na realidade, houve uma queda grande de 0,18%, baixando para 0,23%, e isso consolida todo o esforço para que o Brasil volte a ter taxas de juros civilizadas que permita se associar a esse esforço que o governo vem fazendo para a retomada do desenvolvimento, sobretudo para a retomada do desenvolvimento industrial. Eu queria até fazer aqui uma provocação e colocar você e, sobretudo, o Amadeu, que gosta muito desse tema, a questão da Petrobras, que hoje a Morgan Stanley, que é uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, fez uma recomendação para elevar os recibos de ações negociados na Bolsa de Valores de Nova York da Petrobras. A recomendação é que eleve-se de 12,5 dólares para 16,5 dólares. Este ano, a Petrobras na Bolsa de Nova York já acumula uma alta de 15%. Por que eu faço a provocação ao Amadeu? Porque todos sabemos o quanto houve um esforço para o desmonte, para o desmantelamento total da Petrobras, a partir do governo Temer e durante todo o processo do governo, todo o período do governo Bolsonaro. Os principais ativos da Petrobras foram vendidos. Houve mais do que uma duplicação na venda dos ativos da Petrobras. A Petrobras se desfez de subsidiárias, da quase todas as suas subsidiárias, e importantes refinarias, como a primeira refinaria que estava na Bahia, que foi vendida a preço de banana. E isso vem dentro daquela esteira da Lava Jato, promovida pelo Moro e por seus colegas do Ministério Público, de mostrar a Petrobras como uma empresa que era um foco de roubalheira e que por isso precisava acabar. Tudo para servir a interesses norte-americanos, sobretudo norte-americanos. Resultado, com todo o desmonte feito na Petrobras durante os governos do Temer e Bolsonaro, a Petrobras mostra essa vitalidade que está aí demonstrada hoje, recomendada pela Morgan Stanley, que é uma das mais importantes empresas de serviços financeiros que faz negociação, administração e distribuição de capital para governos, instituições e para grandes empresas internacionais. Sim. Então, junto a tudo isso, o esforço que o governo vem fazendo para retomar o desenvolvimento, inclusive dos laboratórios farmacêuticos, quando faz hoje, como fez em Recife hoje, o relançamento do farmácia popular com a entrega de mais de 40
produtos gratuitos para toda a população e com a entrega de uma quantidade imensa de produtos, de medicação, de medicamentos para os integrantes do Bolsa Família, a retomada do setor automotivo com o barateamento dos carros. Então, há todo um esforço e toda uma visibilidade que o próprio mercado já começa a reconhecer e que a minha esperança é de que agora em junho o Banco Central consiga realmente render-se à realidade e baixar as taxas de juros, porque só com a baixa das taxas de juros o setor industrial, sobretudo, e o setor de serviço vão poder andar, porque vão conseguir ter condições de ter acesso a financiamentos decentes junto aos bancos brasileiros. Contigo, Amadeu. O Zé Osmando me provoca, e é o seguinte, Osmando, deixa eu falar aqui. Primeiro, sobre Moro e seus Blue Caps, lá de Curitiba, sobre Temer / Henrique Meirelles, esses aí, eles sabiam o que estavam fazendo. Esses aí sabiam o que estavam fazendo e se aproveitaram, se lambuzaram, inclusive, de recursos, de dinheiro. Cevaram-se de dinheiro privado com essa debacle provocada na Petrobras, provocada por esse time aí. Moro e seus Blue Caps na área jurídica e depois culminando com o impeachment e depois Temer e Meirelles. Agora, sinceramente aqui, Marta, Osmando, Marca da Seriedade e Ananias, e nossa audiência, se eu fosse o Bolsonaro uma hora dessa, eu estaria PUTO com o Guedes. Por quê, mano? PUTO com o Guedes. O posto Ipiranga? Porque é o seguinte, o Bolsonaro ele não manja mesmo de economia, não manja zero, né? Então ele apostou tudo, botou nas mãos do Guedes. E o Guedes vai resolver. E o que o Guedes fez foi, nesse neoliberalismo e o Guedes, para mim, hoje ele é a figura central dos neoliberaloides, ele aprofundou esse desmanche, né, do que é público no Brasil. E aí não foi só a Petrobras, em tudo, né? Ele tentou desmanchar o que é público em tudo. Que é um discurso, minha gente, vamos falar que a real, a verdade, é tudo ao contrário do que os militares sempre fizeram no Brasil. Pô, Osmando, a Petrobras, lá em 53, quando ela nasceu, os militares apoiaram a Petrobras, Osmando. O nascimento da Petrobras tem o DNA dos militares favorável. Os militares, quando tomaram o poder no golpe de 64, tudo que eles fizeram foi, por exemplo, Geisel foi presidente da Petrobras, depois presidente do Brasil, apoiando a Petrobras, Sim. Entendendo a importância da empresa, não só do ponto de vista financeiro, mas institucional e de desenvolvimento do Brasil, e também do ponto de vista geopolítico. Sim, estratégico. Como a Petrobras é estratégica. Quer dizer, e aí o Bolsonaro jogou tudo isso no lixo, em nome de ideologia, e acreditando cegamente no Paulo Guedes. E está aí, em 5 meses de preços abrasileirados, o Lula, sem fazer esforço, com pouca coisa, derrubou o preço dos combustíveis, Sim, sem precisar diminuir ICMS e mexer com imposto de estado e de município. Quer dizer, para mim isso é a clara demonstração da incompetência flagrante do Paulo Guedes. E se fosse eu, o Bolsonaro, eu estaria PUTO com ele. e perdeu a eleição, e aí você soma isso a esse desmonte, o tal do orçamento secreto, ou seja, tem um rosário aí não vou dizer deslizadas, é muito pior do que isso, de Paulo Guedes no comando da economia do país.